O Senhor Saco de Arroz. Pegou no arco, ajustou a flecha, apontou cuidadosamente e disparou. Em tempos muito remotos, vivia na China um famoso guerreiro, a quem todos conheciam pela alcunha de o Senhor Saco de Arroz. Seu nome verdadeiro era Yan Cheng, constituindo interessante história a razão por que merecera semelhante cognome. Como era guerreiro por temperamento e o ócio do lar se lhe tornava insuportável, decidiu um dia empreender uma viagem de aventuras. Pôs ao cinto os 2 sabres, empunhou o arco que excedia sua altura, pendurou no ombro o carcaz e saiu de casa. Não tinha andado muito quando chegou a uma ponte que se estendia num extremo de formoso lago. Mal pusera pé na ponte, deparou-se-lhe enorme dragão que lhe impedia a passagem. Era tão grande que parecia o tronco de gigantesco pinheiro derrubado transversalmente no meio da ponte. Tinha uma de suas grandes patas apoiadas numa guarda da ponte, enquanto pela outra caía sua longa cauda. O monstro parecia adormecido, lançando fumo e fogo pelas narinas quando respirava. Primeiro, Yan Cheng ficou indeciso ao ver que tão horrível réptil lhe impedia a passagem, pois tinha de regressar ou passar por cima de seu corpo. Era, no entanto, valente e, abandonando todo o medo, avançou impávido, trás. Foi pisando o corpo enroscado do dragão e por entre os anéis que formava. Sem voltar a vista para trás, continuou caminhando. Porém, apenas se distanciara um pouco, ouviu que alguém o chamava e qual não foi sua surpresa quando, voltando a cabeça, notou que o dragão tinha desaparecido inteiramente e que, em vez dele, um homem de esquisita aparência se inclinava de modo cortês. Derramava-se-lhe pelos ombros uma cabeleira ruiva e comprida. Cingia-lhe a testa uma coroa em forma de cabeça de dragão e cobria-lhe o corpo uma roupa azul marinho ornada de conchas. Yan Cheng compreendeu logo que não estava diante de um simples mortal e ficou muito perplexo com tão estranha ocorrência. Para onde haveria ido o dragão em tão pouco tempo? Não se teria transformado naquela personagem? Que significava tudo aquilo? Enquanto estes pensamentos lhe passavam pela mente, aproximou-se do homem que esperava na ponte e dirigiu-lhe a palavra. Chamaste-me? Sim, respondeu o homem. Desejaria pedir-te um grande favor. Far-mo-ás? Com muito prazer, se estiver em meu poder, respondeu Yan Cheng. Antes, porém, diz-me quem és. Sou o rei dragão do lago e meu palácio fica sob a água, próximo a esta ponte. Que desejas de mim? Perguntou o chinês. Desejo matar meu maior inimigo, a centopeia que vive naquelas montanhas, disse o rei dragão, acenando para o alto do cume da montanha, na margem oposta do lago. Faz muitos anos que habito este lago e tenho numerosa família de filhos e netos. Vivemos aterrorizados de algum tempo para cá, porque uma monstruosa centopeia descobriu nossa casa e vem todas as noites buscar um membro da nossa família. Sinto-me impotente para salvar. Se isto durar muito tempo, não somente perderei todos os meus filhos, como também eu mesmo serei devorado pelo monstro. Cheguei a sentir-me tão infeliz que, em meu desespero, resolvi pedir o auxílio de um ser humano. Com esta intenção, eu ficava todos os dias atravessado na ponte,
tomando a forma da horrível serpente que viste, na esperança que viesse um homem valente e esforçado. Porém, todos os que se aproximavam de mim fugiram horrorizados logo que me viam. Foste tu o único capaz de olhar-me sem medo, e por isso reconheci que és um homem de muito valor. Yin Cheng compadeceu-se realmente do rei dragão quando soube o que lhe acontecia e prometeu fazer o que pudesse para o ajudar. Desejoso de atacar imediatamente a centopeia, perguntou onde ela vivia. O rei dragão disse que tinha o Palácio da Montanha, mas que como ia a certa hora da noite ao Palácio do Lago, seria melhor esperá-la ali. O bravo Xin deixou-se levar, pois, ao palácio que o rei dragão tinha debaixo da ponte. O visitante ficou surpreendido com o banquete que lhe foi servido. Os pratos eram folhas e flores de loto cristalizadas e os palitos do mais raro ébano. Apenas tinham tomado assento, abriram-se as portas corrediças e saíram 10 carpinhas bailarinas que dançavam ao som de crótalos. Assim, transcorreram as horas até meia-noite, entre deliciosas músicas que afugentaram completamente da memória a lembrança da centopeia. No momento em que o rei dragão ofereceu ao guerreiro outro copo de vinho, o palácio começou a tremer, como se poderoso exército passasse por ali perto. Yin Cheng e seu hospedeiro levantaram-se e correram à galeria, donde o guerreiro viu na montanha, do outro lado do lago, 2 grandes globos que se aproximavam aos poucos. O rei dragão ficou ao lado do guerreiro, tremendo de medo. A centopeia! A centopeia! Esses 2 globos de fogo são seus olhos. Já vem buscar a sua presa. Agora é momento de matá-la! Yin Cheng olhou na direção indicada por seu hospedeiro e, à fraca luz das estrelas, viu detrás dos 2 globos de fogo o longo corpo de enorme centopeia que se arrastava pela montanha. A luz que seus 100 pés despendiam brilhava como a de outras tantas lanternas ao longe e que se aproximavam da margem do lago. O valente guerreiro não deu sinal do mínimo temor e procurou tranquilizar o rei dragão. Não tenhas medo, eu matarei a centopeia. Dá-me o arco e as flechas. O rei dragão fez o que se lhe disse, mas o guerreiro notou que em seu carcaz haviam apenas 3 flechas. Pegou no arco, ajustou a flecha e apontou cuidadosamente e disparou. A flecha acertou no meio da cabeça da centopeia, porém, em vez de penetrar, resvalou e caiu no chão. Sem perder a serenidade, Yin Cheng tomou outra flecha, preparou o arco e disparou. Acertou novamente, atingindo o centro da cabeça do monstro, mas só para a flecha resvalar e cair no chão. A centopeia era invulnerável às armas. Quando o rei dragão viu que nem as flechas daquele bravo guerreiro podiam matá-la, perdeu a confiança e pôs-se a tremer de medo. O guerreiro viu que só lhe restava uma flecha e que se esta também falhasse, não poderia matar a centopeia. Olhou pela superfície da água. O enorme réptil dera 7 voltas em torno da montanha e não tardara a descer até o lago. Seus olhos, semelhantes a globos incandescentes, brilhavam cada vez mais próximo, enquanto as luzes de seus 100 pés começavam a refletir-se nas águas do lago. De repente, o guerreiro se lembrou de ter ouvido dizer que a saliva do homem era mortal para as centopeias. Mas aquela não era uma centopeia comum, era tão monstruosa que só de pensar em tão horrendo animal fazia estremecer de medo. Yin Cheng resolveu tentar seu último recurso. Pegou a derradeira flecha e, depois de ter posto a ponta na boca, estendeu o arco, apontou bem e tornou a disparar. Também dessa vez, acertou a flecha no meio da cabeça da centopeia. Porém, em lugar de resvalar sem produzir dano, como dantes, penetrou nos miolos do animal. O enroscado corpo do réptil agitou-se em convulsões e ficou imóvel ao passo que a luz de seus olhos de fogo e seus 100 pés se apagaram.
pouco a pouco, como o crepúsculo de uma tarde tempestuosa, ficando tudo em trevas logo depois. Densa obscuridade espalhou-se pelo céu. O trovão retumbou, o relâmpago chamejou e o vento rugiu enfurecido. Parecia que chegara ao fim do mundo. O rei dragão, seus filhos e cortesãos refugiaram-se em todos os cantos do palácio, mortos de medo, pois o edifício tremia até em seus fundamentos. Por fim, terminou aquela terrível noite e a aurora resplandeceu mais linda que nunca. A centopeia desapareceu da montanha. Yin Cheng chamou então o rei dragão para que fosse com ele à galeria, visto que a centopeia tinha morrido e nada mais havia que temer. Todos os moradores do palácio acudiram com regozijo. O guerreiro apontou para o lago, sobre cujas águas inteiramente vermelhas de sangue boiava o cadáver da centopeia. O agradecimento do rei dragão não tinha limites. Toda a família prosternou-se aos pés de seu salvador, chamando seu protetor e o mais valente guerreiro de toda a China. O anfitrião procurou persuadir o guerreiro a que ficasse lá mais alguns dias. Porém, Yin Cheng insistiu em voltar para casa, dizendo que, uma vez terminada sua missão, já nada o detinha. O rei dragão e sua família mostraram-se muito sentidos com tão rápida separação. Porém, já que tinha de ir-se, pediram-lhe que aceitasse uns pequenos presentes em testemunho, segundo diziam, de quão reconhecidos lhe ficavam pelos ter libertado para sempre da centopeia, seu terrível inimigo. Enquanto o guerreiro estava despedindo-se do portal, uma procissão de peixes transformou-se numa comitiva de lacaios vestidos de grande gala e com a coroa do dragão na cabeça para mostrar que todos eram súditos do grande rei dragão. Os presentes que levavam eram os seguintes: primeiro, um grande sino de bronze; segundo, um saco de arroz; terceiro, um rolo de seda; quarto, uma caçarola. Yin Cheng não quis aceitar todos aqueles presentes, mas, como o rei dragão insistiu, não pôde recusá-los. O próprio rei dragão acompanhou-o até a ponte e lá se despediu dele com muitas cortesias e calorosas expressões de afeto, deixando que a comitiva de servos acompanhasse o seu benfeitor até a casa com seus presentes. A família e os criados do guerreiro tinham passado uma noite de inquietações ao notar que ele não voltava, mas, por fim, tranquilizaram-se, pensando que se refugiara em alguma parte, surpreendido pela violenta tempestade. Quando os criados que esperavam seu regresso o viram ao longe, foram avisar correndo. Toda a família saiu a seu encontro, sem conseguir compreender o que podia significar aquela comitiva carregando presentes e vestidos de libré. Apenas deixaram os presentes no chão. Os criados do rei dragão desapareceram como por encanto. Yin Cheng contou então tudo o que acontecera. Averigou-se que os presentes com que o agradecido rei dragão o agraciara tinham virtude mágica. Unicamente o sino era como os demais, e como de nada servia a seu dono, este o deu de presente a um templo vizinho, onde o penduraram muito alto para que anunciasse as horas do dia a toda a vizinhança. O saco de arroz, por mais que dele se tirasse diariamente para as refeições do guerreiro e de toda a sua família, sempre estava cheio. O arroz do saco era simplesmente inesgotável. O rolo de seda tampouco diminuía, muito embora se lhe cortassem de vez em quando grandes pedaços para fazer trajes novos para o guerreiro, com os quais ele pudesse apresentar-se na corte. A caçarola era também maravilhosa. Qualquer coisa que nela se pusesse ficava imediatamente cozida, adquirindo um sabor delicioso, sem ser necessário o fogo, o que proporcionava grande economia. A fama da boa sorte de Yin Cheng não tardou a espalhar-se até muito longe,
e como não precisava gastar dinheiro com arroz, seda ou lenha, chegou a tornar-se muito rico e poderoso. Desde então, o apelidaram de Senhor Saco de Arroz.